Você tem dificuldade em aumentar o preço de venda? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá em Curitiba de uma negociação de preço a uma grande rede varejista. Se você quiser saber mais, fica comigo após a vinheta. Fala galera do Gilo, tudo bom com vocês? O meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Gelo é Alimento. Mas antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu vou iniciar desejando a todos os geleiros boas festas para todos nós. Foi um ano muito difícil que nós passamos, muitos geleiros ficaram pelo caminho, alguns iniciaram e outros aumentaram exponencialmente as suas vendas, a sua produção. Então, momento de crise, enfim, eu desejo a todos nós boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo e que o ano que vem ocorra tudo bem. Mas antes eu vou dar aquele recadinho da nossa parceira Tropical Equipamentos, lá da cidade de Toledo, no Paraná. Bom, a Tropical Equipamentos fabrica conservadores de gelo de porta de vidro de 500 litros, 700 litros, 1.100 e 1.800 litros. A novidade do mercado é a de 500 litros de porta de vidro, mas também eles têm porta cega para todos esses tamanhos. Todos os equipamentos são de chapa de galvalume, serpentina de cobre, inclusive na parte do teto e na parte inferior de dentro ali do conservador. E possuem 2 anos de garantia. Eu vou deixar o contato aqui do comercial para que você entre em contato e solicite lá um orçamento dos equipamentos da Tropical Equipamentos. Fechou? Colabore com o canal que te leva conhecimento sobre o mercado do gelo. O Pix está aqui. Fechou? Uma história que aconteceu comigo lá em Curitiba. Eu não sei se eu tomei a decisão mais correta, mas que isso sirva de aprendizado de repente para você que está começando no mercado do gelo. E aí é mais uma das minhas histórias, né, do passado aí de geleiro. Então que isso sirva para, de alguma forma, para que você faça algum tipo de negociação diferente. Por exemplo, eu não vou citar o nome da rede, né, para não ter problemas, então a gente vai seguir aqui com a historinha. Bom, era uma grande rede que tem várias lojas, a gente chama de lojas, né, os supermercados são lojas, então loja 1, loja 2, loja 3, se a rede tiver uns 70 supermercados, então vai de 1 até 70, normalmente é assim que acontece em grande rede varejista, tá bom? Algumas lojas você coloca o seu equipamento, né, o seu conservador de gelo, o seu freezer. Outras utilizam o próprio equipamento ali para uma outra questão, né, por visibilidade, às vezes é porta de vidro, ou por padrão estético, por exemplo. Bom, enfim, dando sequência, para você aumentar o preço, veja bem, por que eu senti necessidade de aumentar o preço? Bom, estava se aumentando a energia elétrica, estava se aumentando, na ocasião, tá? Na época, estava aumentando a energia elétrica, estava aumentando a embalagem plástica e o insumo plástico das empresas que fabricam embalagens plásticas, elas compram aqui no Brasil, elas são obrigadas a comprar, todo mundo sabe, ou se você não sabe, mais um item para você saber, um dos insumos eles são obrigados a comprar de uma também não vou falar, mas de uma empresa que é um monopólio que pertence à Petrobras. Bom, e aí tudo bem que é monopólio. Então, são obrigados a comprar da Braskem. Também não tem problema falar, porque só ela pode vender esse insumo. Para as fábricas de embalagens plásticas, a embalagem virgem no caso, né? Embalagem virgem, que é o que tem que ser para gelo, né? Por legislação aí, para alimento, o plástico tem que ser verde. Pois bem, então estava se aumentando muito esse insumo, então a embalagem plástica estava aumentando, a energia elétrica estava aumentando, então, enfim, todos os nossos custos aumentando e a gente ali, né, o geleiro, sem poder mexer no preço. Bom, enfim, não é
um pequeno comércio, onde você chega para o proprietário e fala, olha, é o seguinte, devido ao aumento aqui que está acontecendo, eu vou ter que aumentar. Não, não é. É bem burocrático. Então eu tive que mandar um e-mail para o comercial de lá de Curitiba mandou o e-mail para o comercial na matriz em São Paulo, e aí voltou o e-mail perguntando por que eu estava aumentando. Ó, então agora eu vou falar na época. Na época, isso foi em 2012, eu vendia por R$ 3,90 em 2012 o pacote de 3 quilos. R$ 3,90 o pacote de 3 quilos. Eu queria aumentar para R$ 4,20 o pacote de 3 quilos. Veja, só fornecia para as grandes redes, só tinha o pacote de 3 quilos, tá bom? Então eu tinha 3 e 13. 13 a gente fornecia para os restaurantes, baladas, né, eventos, casa de shows, e o de 3 quilos para grande rede varejista, que era o meu nicho de mercado. Eu só atendia, ok? Eu só atendia grande rede varejista, né? Então, uma dessas redes eu tive que mandar o e-mail, e aí esse e-mail foi para São Paulo e retornou me questionando o porquê que eu estava aumentando de R$ 3,90 para R$ 4,20, ou seja, 30 centavos, né? Aí eu tive que colocar no e-mail, olha, segundo, né, tive que explicar, né, olha, tá aumentando tudo, tal, e coloquei ali, coloquei inclusive os fornecedores que tinham aumentado a minha embalagem plástica, né, a energia elétrica, que na época lá era a Copel, né, que é a estatal do Paraná, e aí voltou outro e-mail perguntando o quanto esse preço era, ó, veja bem, eles questionando para mim o quanto esse aumento dos insumos interferia na fabricação de gelo. Então daí eu tive que colocar uma conta matemática informando que o preço o quilo do gelo, o quanto a energia elétrica interferia, o percentual de energia elétrica era relacionada a qual percentual do quilo do gelo. Não sei se eu estou sendo claro. Então eles queriam saber por que eu estava aumentando 30 centavos, por exemplo, se a inflação daquele ano tinha sido 10 ponto alguma coisa, não me lembro agora. Veja, olha a dificuldade. Nesse trâmite todo, foram meses, tá? Então, assim, não é uma coisa, você manda um e-mail, leva-se mais de um mês para responder e questionando mais coisas. Não, mas por que está aumentando? Enfim, resumo aqui para não ficar muito comprido, levou-se 5 meses essa conversa por e-mail. Mas aí eu notei o seguinte, o que eu tive que fazer, né? Aí veio um e-mail falando, olha, não foi autorizado o seu aumento, porque não significa, enfim, eles colocaram lá umas questões burocráticas, falou, não está autorizado o aumento. Eu falei, não, então tudo bem, não tem problema nenhum, eu não tenho o direito de aumentar, beleza? Tranquilo. Até aí eu falei, não, tudo bem. Só que nesse meio tempinho aí, o que eu fui? Eu fui na loja, numa dessas vezes que eu estava fazendo entrega, e como era eu que entregava o gelo e eu mesmo abastecia o conservador, o freezer, a prateleira do supermercado, da loja, né? Era nós que abastecíamos. Eu vi que o preço era, antes, né, de eu começar a mexer com a questão do aumento, era R$10,99 o pacote de 3 quilos. Então, recapitulando, eu vendia ao supermercado ao preço de R$3,90 e o supermercado revendia, né, era o ponto de venda, ele revendia a R$10,99. Deu para entender? Então eu vendia R$3,90 e ele jogava quase que 200% em cima do valor que eu vendia para eles. Então de R$3,90 eles vendiam por R$10,99. Quando eu comecei a mexer nessa questão do aumento, eles aumentaram para R$11,99, eles aumentaram R$1 na prateleira e não me autorizaram um aumento de 30 centavos. Deu para entender? Não me autorizaram. O que eu fiz? Daí que eu não sei se eu fiz uma coisa certa ou não. Eu fiquei 5 meses sem fornecer gelo. Chegava pedido, né, via EDI, que é um sistema, né, de transação de pedidos e emissão de nota fiscal. Tinha um EDI lá próprio da rede. Chegava pedido, eu não entregava.
O gerente me ligava, ô Paulista, você não vai trazer? Não. Mas por quê? O meu custo está aumentando. Então eu prefiro não vender do que vender e ter prejuízo, porque eu estou tendo prejuízo. Bom, deixei 5 meses o mercado, as lojas, né, a rede, sem gelo. Aí só tinha o meu concorrente que daí ele ficou meio que sozinho lá. Mas nesse período ficou sem a venda do meu. E o meu concorrente, eu trabalhava na falha do concorrente, o meu concorrente não tinha ali uma periodicidade de entrega, ele só fazia na rota, ele só entregava na rota. Se estava na rota, entregava, se não estava na rota, não entregava. Então, muitas das vezes a loja ficava com a prateleira vazia, sem o produto para venda. Foi só assim que veio um e-mail autorizando o aumento de R$ 3,90 para R$ 4,20. Lembrando que há 5 meses atrás eles já tinham aumentado na prateleira deles, ou seja, eles não me autorizaram a aumentar, mas eles aumentaram na prateleira deles. Resumo, se você tem condições de aumentar, se você tem condição de negociar diretamente com o ponto de venda, aumente, não absorva o prejuízo, porque senão enfim, você vai ter prejuízo e você vai pagar para trabalhar. Eu resolvi dessa maneira na época ali. Eu já fechei a minha fábrica lá em 2018, né? Não fechei, na verdade está aberto lá ainda, mas eu deixei de fornecer para essas grandes redes em 2018. E até hoje eu recebo pedido de gelo lá para fazer entrega nessas redes. Se você tem interesse pelo selo de qualidade Geleiros Brasil, os contatos estão aqui na sua tela. Se você puder, colabore com o canal. A chave Pix está aqui na sua tela também. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para as notificações e não deixe de compartilhar e nos siga em todas as mídias sociais. @Geleiros Brasil. Eu vou ficando por aqui. Geleiros Brasil. Até a próxima.